Amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje está de volta Richard Simonetti, lançando mais um livro. Richard Simonetti está lançando o seu 62º livro. Nossos microfones para os seus cumprimentos, Richard. É um prazer estar sempre aqui, né, Sidney, falando para a comunidade espírita e as pessoas interessadas em espiritismo em Bauru e na região, né? Para esse canal que tem um alcance muito bom e muito proveitoso, sem dúvida alguma, na divulgação das ideias. Richard, você traz no seu novo livro, cujo título é Uma Receita de Vida, você traz uma receita para as nossas vidas? Na verdade, Sidney, o livro ele gira em torno dos poderes da mente humana. Como nós, com o exercício do pensamento, nós geramos uma energia que tem forma, tem estímulo, tem cor, tem vida. É uma coisa impressionante. Estudos feitos por André Luiz nas suas obras deixam bem claro que há todo um universo envolvendo os nossos pensamentos, né? A emissão dos nossos pensamentos. Eu lembro uma expressão de Jesus quando ele fala, citando o profeta Oséias, que nós somos deuses. Ele quer dizer com isso que nós temos o poder criador também, que existe no absoluto em Deus e no relativo em nós, que somos filhos de Deus, né? Mas esse poder criador se exprime principalmente na capacidade de forjar ideias, de criar ideias que têm forma, como eu comentei, tem cor, tem densidade. Nós não damos conta disso porque não percebemos isso, né, em face das nossas limitações em relação à vida espiritual. Nós não temos a visão do mundo espiritual, que é exatamente onde essas vibrações agitam o ambiente e desenvolvem determinadas circunstâncias que envolvem as próprias criaturas humanas. Isso quer dizer, Richard, que nós podemos criar tanto energias positivas como negativas pelo nosso pensamento? Dependendo, sem dúvida alguma, da natureza dos nossos pensamentos, né? Jesus dizia, é uma expressão de Jesus muito interessante, que ele fala que teus olhos, diz ele assim, teus olhos são a lâmpada de teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas, e se forem trevas, que grandes trevas serão. Então Jesus já estava dizendo, na sua época, que nós emitimos energias com o exercício do pensamento, que podem ser boas ou más, trevosas ou iluminadas, dependendo da natureza de nossos pensamentos. Agora, só para se ter uma ideia, Sidney, de como nós temos um poder mental, e nós estamos realmente exteriorizando alguma coisa com o exercício da mente, digamos que nós combinássemos aqui no estúdio, eu e você, vamos mentalizar um vaso com flores, aqui no estúdio, em determinado campo. Então, nós vamos pensar em rosas vermelhas. A gente vai realmente concentrar o pensamento nisso. De repente, entra um médium vidente aqui, que tem a visão do mundo espiritual, ele vai ver um vaso de rosas, né? É como? Nós formamos uma imagem ideoplástica com o exercício do nosso pensamento. Um outro exemplo interessante, nós tivemos com um diretor aqui da casa, o Centro Espírita Amor e Caridade, que o filho dele estava fazendo aquele curso de oficiais da Marinha, que é lá a AMAN, né, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. E na formatura, os oficiais recebem uma espada, né, que é o simbolismo da Marinha. E o pai desse rapaz que fez o curso, que era diretor na nossa casa, ele sempre imaginava, na sala de visitas, quando o filho trouxesse a espada, que o filho era solteiro, ele ia colocar na parede da casa de visitas, né, da sala de visitas. Então ele ficava, sempre que ele sentava-se no sofá, ele ficava pensando na espada que seria colocada ali, imaginando como ficaria. Um dia entrou um médium vidente na casa dele, falou, olha que bela espada você tem aí na parede, hein? Olha só. Não tinha espada nenhuma, era uma imagem mental projetada por ele. Ele já havia criado. Era uma imagem que a gente chama de ideoplástica, né? Ele idealizou
e com o poder da mente ele criou aquela imagem ali. É o que eu digo, esses dois exemplos nos dão conta de que você, quando pensa, você está exteriorizando energias. Né? Bom, nesse caso, Richard, por onde você passa, você vai encontrar formas, pensamento que são emitidas ora voluntariamente, ora sem querer pelas pessoas. Não há dúvida nenhuma, nós vivemos mergulhados no oceano de formas de pensamento. Imaginemos 7 bilhões de pessoas que moram na Terra e mais um tanto desencarnados, que também ficam presos aqui ao imediatismo terrestre. Nós vivemos mergulhados num oceano de formas de pensamento, de vibrações. Né? Agora, depende da nossa sintonia. Se você pensa o bem, você se liga às formas de pensamento boas. Pensa o mal, se liga às formas de pensamento más. Né? Nós acabamos sendo influenciados por essas formas de pensamento de acordo com a natureza dos nossos sentimentos, que vai estabelecer a sintonia. Né? Nós estamos chegando ao final deste bloco, Richard. Vamos ver se dá tempo de você nos responder a seguinte pergunta. Nós temos muitos políticos que estão sendo avaliados e perguntados e processados. Na hora que eles dão as respostas, vêm com aquelas evasivas e muitas mentiras. Estas formas de pensamento da mentira podem ser detectadas por um médium vidente? Sem dúvida nenhuma. Os espíritos superiores, eles nos identificam pela natureza do nosso halo espiritual, né? O conjunto de vibrações que formam a nossa atmosfera pessoal. Então, um espírito superior, ou mesmo um médium vidente, ele pode, observando a sua aura, dizer se você é uma boa pessoa ou má pessoa. Se isso fosse aplicado no Congresso para admitir o cidadão que tivesse o voto popular, mas antes disso, se fizesse um exame da sua aura, acho que ia ter pouca gente para isso. No próximo... Porque daí isso tudo iria ser detectado, né? A mentira não cabe aí, porque você está vendo a aura do cidadão. No próximo bloco eu vou perguntar ao Richard se um casal apaixonado pode emitir vibrações que possam ser detectadas à distância. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje com Richard Simonetti, nos trazendo alguma coisa do seu novo livro, número 62. Mais de 60 livros, Richard. Você esperava chegar nessa marca, Richard? Não, eu não tinha a mínima ideia de que ia escrever tanto, né? Sabia que eu ia escrever alguns livros. Mas a coisa foi engrenando, a gente vai se envolvendo, e com a inspiração da espiritualidade também, a gente sempre tem a ajuda espiritual, a coisa foi saindo, né? Tudo bem, mas no fim se torna uma coisa natural a produção literária, né? Vai saindo. Muitas pessoas me perguntam se você é médium psicógrafo. Como é que é, Richard? Não, eu sempre digo que os meus livros não são psicografados, eles são suorografados. Traduza isso. Isso dá muito suor, né? Tem muita pesquisa. Muito trabalho. É lógico, Sidney, que todo escritor ele tem alguma ajuda do mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Pega um escritor escrevendo pornografia, vai ter espírito que gosta disso, vai estar sintonizado com ele. Mas se o cidadão não for médium, psicógrafo, no meu caso, por exemplo, no seu, que é escritor também, nós agimos por inspiração. Né? Então, a inspiração não é um processo mecânico que você vai escrevendo, sendo ditado pelo espírito, que seria na psicografia. O espírito simplesmente sugere ideias, você capta as ideias e você vai desenvolvê-las. Né? Esse é o processo da inspiração. Com muita ajuda do mundo espiritual, sem dúvida alguma. Ainda há pouco tempo eu estava buscando o prefácio de um livro, eu estava pensando de que tipo de história eu poderia apresentar no prefácio que simbolizasse aquilo que o livro vai apresentar. É um livro que eu estou escrevendo. Eu
simplesmente abri a internet, estava procurando outra coisa, e de repente bati o olhar numa história que estava sendo apresentada pela internet, né, no Google, exatamente aquilo que eu estava procurando, né? É uma coisa incrível, a gente parece que é levado. Eu sempre abro os meus livros com uma citação de Kardec. Passei um dia inteiro procurando uma citação de Kardec para esse novo livro que vai sair, deve sair no final do ano, e não achei. No dia seguinte eu peguei uma obra de Kardec, abri, no que eu abri caiu exatamente naquilo que eu queria, né? Então isso é que eu considero uma ajuda do mundo espiritual, no sentido de você ter um direcionamento e encontrar aquilo que você está procurando. Eles vão inspirando as ideias, vão nos ajudando a encontrar até as fontes que nós devemos consultar para desenvolver as ideias. Os pensamentos lá dos espíritos desencarnados, às vezes podem ser materializados num link da internet, Richard? Não, isso não acontece. O que está na internet, está na internet. Alguém postou, não foi um espírito que postou. Agora, o espírito pode te inspirar a procurar em determinado lugar, você vai encontrar aquilo que você quer. O espírito não bota nada na internet. Ele nos inspira a procurar aquilo que foi colocado por alguém, né? Embora devemos destacar que nesse movimento de contato com o mundo espiritual através de aparelhos, há interferências. A gente vê na Europa casos aí em que o espírito ele consegue grafar uma mensagem no computador. Aí, de repente, o cidadão abre o computador e tem uma mensagem. Essa mensagem veio do mundo espiritual, foi grafada por um espírito. Naturalmente, aí, Sidney, envolve questões diferentes, porque você tem a necessidade de ter um médium de efeitos físicos, que esteja lidando com o computador e que vai oferecer o recurso de ectoplasma, que é como se fosse uma parte do médium que se transforma em fluido, que o espírito vai manipular aquilo para que ele possa interferir no próprio computador. Então, isso é possível acontecer, mas nós teríamos que ter um médium adequado para isso. Como Kardec estudou muito o caso de escrita direta, por exemplo, em que se colocava um papel numa gaveta trancada, papel em branco, e quando se abria a gaveta, saía um texto ali, escrito por um espírito. Mas como é possível? Está trancado, o papel está trancado lá dentro, ninguém teve acesso. Mas o espírito teve o acesso, né? Sempre utilizando-se dos recursos de um médium de efeitos físicos, para que através do ectoplasma que ele vai fornecer, o espírito possa fazer a manipulação ali e grafar no papel a mensagem que ele pretende. É um fenômeno espantoso, né? Mas acontece. Você me fez lembrar, Richard, de uma das primeiras vezes que Allan Kardec compareceu a uma reunião das chamadas mesas girantes, em que ele estava ainda desconfiado se aquilo era coisa séria ou não, e ele levou no bolso algumas perguntas preparadas na sua casa. Como é que os espíritos tomaram conhecimento dessas perguntas? Eles botaram a mão no bolso de Kardec ou foram as suas formas, pensamento que foram detectadas? Eu acredito que quando ele preparou as perguntas, os espíritos tomaram conhecimento das perguntas, não tem dúvida nenhuma. Aliás, uma das formas que permitiram a Kardec concluir que realmente eram espíritos que se manifestavam é que ele fazia perguntas aos espíritos e os espíritos respondiam com exatidão e Kardec pensava, bom, isso daí é alguém presente que pelo seu inconsciente está respondendo a pergunta, né? Ele está influenciando aí a mesinha, né, que se movimentava para dar as respostas. E daí? Na verdade é um presente que está respondendo. Daí ele passou a fazer perguntas que só ele sabia a resposta. A mesa continuou respondendo. Ele falou, bom, então eu estou respondendo inconscientemente. Daí ele começou a fazer perguntas que ele não sabia a resposta. E a mesa continuou respondendo. Falou, bom, daí aí não tem ninguém respondendo, eu não estou respondendo. Tem uma consciência, tem uma inteligência aí extracorpórea que está aí. É quando ele começou a chegar à conclusão de que realmente ele estava entrando em contato com o mundo espiritual. Era uma coisa séria. No bloco anterior, Richard, nós ficamos pendentes de uma pergunta que eu joguei para o ar. Da mesma forma que pessoas mal intencionadas, mentirosas, desonestas, podem fazer plasmar formas, pensamentos negativas, e num caso de duas criaturas que se amam, ou que não seja um romance entre duas pessoas, mas um grupo de crianças que está sendo cuidadosamente
conduzidas por alguém que gosta delas, aí também nós vemos essas formas maravilhosas? Sem dúvida. Toda a expressão de amor, quando você exprime amor por alguém, você está fazendo uma vibração altamente positiva, né? Desde que não seja um sentimento passional voltado para a sexualidade, que o camarada começa a fantasiar coisas relacionadas com o sexo, daí ele cai por um terreno de vibrações negativas, né? Mas quando é um amor puro, namorados que se amam muito, a gente costuma falar que um namorado, ele adivinha o que o outro está pensando, né? Por quê? Porque é uma permuta de ideias, né? Quando eu penso em alguém que eu amo, eu estou vibrando em cima da pessoa. E se ela está na mesma sintonia, me tem amor também, estabelece uma sintonia como se ela lesse os meus pensamentos e eu lesse os pensamentos dela. Quando existe uma ligação muito profunda no terreno da verdadeira amizade, do amor legítimo, não há dúvida, um é como se estivesse lendo o pensamento do outro. Porque o nosso pensamento é a energia que você está expandindo, né, direcionada para aquela pessoa em relação à qual você está pensando. Quando Chico Xavier estava ainda em Uberaba, psicografando, volta e meia, quando um espírito se aproximava dele, vinha um aroma de flores delicioso e as pessoas sabiam da presença desse espírito. Isso tem alguma coisa a ver com o tema que você está tratando no seu novo livro? Aí é um problema de efeitos físicos, né? É a mediunidade de efeitos físicos. Chico foi um grande médium, ele tinha todas as mediunidades. Inclusive, ele favorecia que esses fenômenos ocorressem, né? Os espíritos, através da mediunidade de Chico, eles colhiam esse perfume de algum lugar, porque esse perfume não veio do mundo espiritual. Eles colhiam esse perfume de algum lugar e traziam, usando os recursos fluídicos de Chico, e o espalhavam pelo ambiente, né? Na verdade, era um fenômeno de efeitos físicos. Mas era sempre o mesmo espírito que comparecia e com isso ele se identificava? Pelo que eu sei, havia vários tipos de perfume, não eram só, às vezes, éter, inclusive, né? Havia cheiro de éter para determinados fenômenos que ocorriam, que precisavam do uso do éter. Então, acredito que não era só um jeito de identificar um espírito, não, que vários espíritos apareciam e havia um encarregado de dar esse odor para o ambiente, né? Richard, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que há pessoas que quando sentem o cheiro de vela é sinal que alguém vai morrer. É possível que estas formas de pensamento possam já, com antecedência, anunciar um eventual falecimento de uma pessoa? São pessoas que têm a capacidade premonitória, elas percebem o que está para acontecer. E elas tendem a identificar essa premonição na forma de um odor de velas, que não tem nada a ver com o assunto. Mas o odor de vela acesa lembra morte. E a pessoa, dentro da sua sensibilidade, ela inconscientemente plasmou essa ideia do cheiro de vela para simbolizar a morte. Então ela tem o pressentimento da morte de alguém e esse pressentimento se manifesta nela como um cheiro de vela. Às vezes ela nem sabe quem é. Ela sabe que deve ser alguém da família, mas é um pressentimento. São pessoas que têm sensibilidade para pressentir o que vai acontecer com alguém. E esse pressentimento pode, eventualmente, ser até produzido por algum espírito que queira dar o aviso para a pessoa que tem essa sensibilidade. Agora, o cheiro de vela é um fenômeno que está dentro da pessoa. Ela criou este condicionamento de sempre sentir o cheiro de vela quando ela tem o pressentimento de que vai acontecer alguma coisa para alguém, né? Por isso que a pessoa não gosta, ela se apavora, né? Não, se sentir o cheiro de vela vai morrer alguém. E geralmente dá certo, morre mesmo. Há um livro que me lembro da minha juventude, O Poder do Pensamento Positivo. E o autor, de uma certa forma, estimulava que a gente sempre pensasse positivamente numa coisa que ela daria certo. O seu livro vai nesse caminho? O livro desenvolve essa ideia, né, de que o que você pensa, você tende a realizar, não tem dúvida nenhuma. O pensamento é uma arma poderosa. Você pensa, você está vibrando em cima daquilo. E tem aquela poesia do Amado Nervo, né, famosa, Vitória na Vida, né? Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês,
como em ti não crês, a derrota esmaga-te de vez, uma coisa assim. É sempre girando em torno do pensamento positivo, né? Fraco é aquele que fraco se imagina, olhe o alto ao que o alto se destina, e por aí vai a poesia, muito bonita. E é uma exaltação do poder mental da pessoa, aquilo que você pensa, você deseja realmente, e que seja uma coisa justa, nobre, você vai conseguindo. No próximo bloco eu vou perguntar para Richard Simonetti alguma coisa sobre este assunto do novo livro dele, ligada à enfermidade, abordando a enfermidade, a doença. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Vamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos comentando o novo livro de Richard Simonetti, Uma Receita de Vida. Richard, qual a abordagem do tema do seu livro em torno da enfermidade? Na verdade, é um dos temas que eu desenvolvo no livro. Tem vários temas que são desenvolvidos. Eu falo sobre a vida, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o futuro, sempre procurando mostrar o aspecto positivo e o aspecto negativo. O que é o aspecto positivo envolvendo a enfermidade e o que é o negativo, né? O aspecto negativo envolvendo a enfermidade é a pessoa que transtorna a sua própria vida e a vida dos familiares porque ele está enfrentando aquela situação difícil, muitas vezes uma doença grave, por exemplo. Mas o André Luiz tem uma expressão muito importante que a gente deve levar sempre em consideração. Ele fala que somente quando a nossa dor não provocar dores maiores naqueles que nos rodeiam, é que nós estaremos nos livrando das nossas dívidas kármicas, né? Uma doença grave geralmente é resgate. Que há pacientes, Sidney, que eles transtornam realmente a vida da família, né? Irritados, agressivos, né? E transformam a vida da família num inferno. Então, ele está encarando negativamente a doença, ele não está reagindo bem. E já aqueles que não, eles têm um pensamento positivo, eles suportam com paciência, com humildade a doença. De certa forma, eles estão valorizando o seu resgate, né? Lembro a figura extraordinária do Jerônimo Mendonça, aliás, eu comento no livro, né? Que teve uma doença grave que o imobilizou no leito. Ele passou os últimos 30 anos de vida totalmente imóvel, como se fosse uma estátua viva. E ele falava apenas, né? Mas era totalmente dependente, precisava cuidar dele, dar banho, alimentar, fazer tudo. Uma situação realmente precária, em que muitas vezes a pessoa se entrega e quer mesmo é morrer, né? E o Jerônimo não, ele reagiu positivamente. Ele, por incrível que pareça, ele dirigia instituições em Ituiutaba, onde ele morava, participava de um centro espírita, de uma creche, fazia palestras, esteve 2 vezes em Bauru, fazendo palestras no Amor e Caridade, ficou saindo gente pelo ladrão, né? Porque todo mundo queria ver aquele exemplo de uma estátua que fala, né? Literalmente, o Jerônimo era uma estátua que falava. Ele colocava o microfone perto de seus lábios, ele estava sempre num leito que era um misto de poltrona, né? Ele ficava reclinado. E o que nós admirávamos muito em Jerônimo era o seu bom humor, a sua alegria de viver. Ele não tinha tempo ruim com ele, ele se recusava a ser um coitadinho, né? Dando um exemplo de como enfrentar a enfermidade de uma forma positiva, né? Valorizando a experiência que a pessoa está tendo.
E onde ele estava não tinha tempo ruim, estava sempre alegre, sempre brincalhão. E eu me lembro de uma das histórias que ele contou aqui, que ele gostava muito de ir ao cinema. Nos últimos 10 anos de vida, ele ficou cego. Então, além de imóvel, cego. Mas enquanto ele enxergava, o pessoal o carregava no seu leito misto de poltrona, ia ao cinema, colocava no corredor, ele assistia o filme, quando terminava, botavam o Jerônimo numa perua, né, Kombi, onde ele era carregado, levava de volta para casa. E numa dessas oportunidades, com as luzes já apagadas no cinema, entra uma jovem retardatária, ela tropeça na poltrona leito de Jerônimo, estatela-se no chão, fica extremamente irritada, diabo desse aleijado. Onde eu vou, ele está? Reclama ela. Vou no campo de futebol, está lá. Vou na praça, está lá. Vem no cinema, ele está no cinema. E Jerônimo, com a sua verve, né, virou para ela e falou, também pudera, minha irmã, você não para em casa, né? E daí, com isso, fez amizade com a moça. Isso daí é encarar positivamente os desafios de uma doença grave. Né? Mas você quer dizer, então, que o doente tem que sofrer calado, Richard? De preferência, não é procurar não ficar reclamando, não resolve nada. A reclamação do doente, o fato dele se revoltar, não aceitar, está demonstrando que ele não está confiando em Deus. Deus deu para ele uma coisa que não devia dar, né? Deus tem suas razões. E no Espiritismo nós temos as explicações para esses problemas. Às vezes você procura a explicação na vida presente. Eu sempre fui uma boa pessoa, sempre cumpri meus deveres. O Jerônimo, inclusive, ficou com um problema, ele tinha 20 e poucos anos, era menino ainda, não tinha cometido nenhuma atrocidade, nenhum mal que justificasse aquilo. Então o Espiritismo nos dá uma visão muito objetiva do problema. Ninguém passa pelo que não merece. Se você não fez nessa vida, fez em vida anterior. E o Jerônimo se compenetrou bem disso, né? Então ele encarava com muita serenidade e até com bom humor, o que é difícil, né, o seu problema. Você fala no seu livro também, faz uma abordagem sobre o futuro. Na verdade, eu faço 4 abordagens, Sidney, nessa história. Eu falo a vida, sobre a enfermidade, sobre a morte e sobre o futuro. Futuro, a visão pessimista e a visão otimista. Pessimista é gente que vê tudo torto, né? Pessoas que até contaminam os familiares, muito negativas, é uma coisa muito ruim. E a visão otimista é o cidadão que vê o lado bom das pessoas e das coisas, né? Eu me lembro que Chico Xavier foi procurado por um homem, naquela ocasião da Guerra Fria, na década de 60, onde havia o perigo de um conflito bélico, né, de bomba atômica entre russos e americanos, de acabar com a vida na Terra. E um homem apavorado procurou Chico. Chico, americanos e russos vão acabar com a vida na Terra, o que vai ser de nós, Chico? E Chico, com aquela tranquilidade mineira que o caracterizava, não se preocupe não, meu filho. Se os homens acabarem com o nosso planeta, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Por aí. Né? Até em relação à morte, acabar a vida na Terra, Chico era otimista. Não? Se acabar a vida aqui, a gente vai morar em outro lugar, somos imortais. Não? Richard, mas não soa um tanto vaga essa ideia de se pensar o bem e praticar o bem? A ideia que eu passo no livro é que realmente eu falar para você, olha, você tem que pensar o bem e praticar o bem o tempo todo, para você viver bem, porque você estará usando bem os recursos da sua mente, pode soar meio vago para as pessoas realmente. Mas então, na segunda parte do livro, eu apresento uma receita de vida. Uma receita para você só pensar o bem e praticar o bem. Na verdade, a receita não é minha, é de uma senhora norte-americana que passou uma situação muito difícil na mocidade, com a morte do noivo. E ela, naquela desolação em que vivia, ela orou muito, pediu inspiração a Deus e Deus lhe deu uma inspiração. Ela fez uma receita de vida feita de 6 itens que ela deveria colocar em prática diariamente. Né? Primeiro é fazer alguma coisa em benefício de alguém. Segundo, fazer alguma coisa em benefício de si mesma. Terceiro, fazer alguma coisa que precisa ser feita, mas não tem vontade. Quarto, fazer um exercício físico. Quinto, fazer um exercício mental. E sexto, orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. E ela tinha uma expressão que eu achava muito interessante. Ela dizia que devemos pedir a Deus que nos ajude a florescer onde estamos plantados. Isso é muito bonito. Muito bonito. Richard, para encerrar o programa de hoje, nós podemos situar o seu livro como de autoajuda? Todo livro espírita
Eu diria que é de autoajuda, né, Cine? Porque ele nos dá sempre uma visão dos problemas humanos à luz da doutrina espírita, falando em reencarnação, lei de causa e efeito. Eu entendo que qualquer livro espírita escrito de conformidade com os princípios doutrinários é uma ajuda maravilhosa para que possamos enfrentar os problemas da vida de uma forma altaneira, né? De uma forma consciente, feliz, sem nos deixarmos dominar por sentimentos negativos. Ele pode ser, sim, considerado um livro de autoajuda. Vamos receber com muita alegria mais essa obra sua. Muito obrigado pela sua presença, Richard. E obrigado a você, caro amigo, caro telespectador, pela sua presença, pela sua audiência. Até a próxima semana.